Olá, bom dia, bem-vindo à nossa aula explicativa e informativa sobre concreto celular e concreto leve. Meu nome é Marco Aurélio Antunes, nós somos a IPS House Soluções Construtivas, mais conhecido como Gigablock. Com certeza você deve ter visto por aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, a divulgação daquele bloco grande que nós fabricamos de 1 metro por 50, onde apenas 2 blocos dão 1 metro quadrado. Aquilo ali é concreto celular ou concreto leve. E nós vamos explicar para você agora nessa aula o que é concreto celular, o que é concreto leve, nessa nossa primeira aula gratuita. Para explicarmos o que significa concreto celular, o que é concreto leve, nós temos que explicar a você primeiramente o que é um concreto tradicional. Sabe, aquele concreto que você faz lá na obra, aquele traço lá 3 por 1, 2,5 por 1, aquele concreto ali, ele tem uma densidade de mais ou menos ali a partir de 2.300 kg por metro cúbico. Então, o que significa isso? Significa que se você fizer uma caixa de 1 por 1 por 1, ou seja, 1 de largura por 1 de comprimento e por 1 de altura, você teria então 1 metro cúbico. E se você encher aquele 1 metro cúbico ali, você vai ter 2.300 kg, a partir de 2.300 kg, ok? Então, para você entender, se você fizer uma caixa de 1 por 1, com 1 de altura, e encher todo ali de concreto, você vai ter mais ou menos ali 2.300 kg de concreto. Então, essa é a densidade de um concreto tradicional, um concreto normal, 3 por 1, 2,5 por 1. Ele parte de 2.300 kg para cima. Quando você faz um concreto mais leve, o próprio nome já está dizendo mais leve, do que esses 2.300 km3, você está fazendo concreto celular ou concreto leve. Na verdade, concreto celular, ele está dentro ali do concreto leve. O que é o concreto leve? O concreto leve ele começa em 1.850 kg por metro cúbico, mais ou menos, e ele vai descendo cada vez mais leve. Então nós temos ali a partir de 230 kg por metro cúbico, ou seja, um concreto muito leve mesmo. Nós temos a partir de 230 kg por metro cúbico e nós vamos até 1.000. Quando nós chegamos em 1.000, um concreto celular ou um concreto leve com uma densidade de 1.000 já se torna um concreto estrutural. Então o que significa isso? Significa que se você faz um bloco ou você faz uma parede de um concreto de 230, entre 230 até antes de 1.000 kg por metro cúbico, você tem ali uma massa muito leve e que ela pode servir para várias finalidades, para parede de vedação, para enchimento de vazios, por exemplo, alguma coisa assim. E quando chega a 1.000 kg por metro cúbico, então aquele bloco, aquela parede, aquele material se torna então um material estrutural. O que é estrutural? Significa que ele tem uma resistência inicial superior a 4,5 MPa, megapascal. Ok? Então é isso, gente. Concreto leve é todo concreto que começa-se a partir de 1.800 e vai descendo até 230 kg por metro cúbico. Isso é concreto leve. O concreto celular, ele está ali dentro do concreto leve. Ele não é outra área, outra métrica, não. Concreto celular é apenas uma das maneiras de você fazer o concreto leve. Ou seja, concreto celular é apenas uma das maneiras de você deixar aquele concreto mais leve, capite? Então, agora você vai entender o que significa concreto celular e concreto leve. Concreto leve, toda a definição de massa com uma densidade abaixo de 1.850 kg por metro cúbico. Isso é um concreto leve. Concreto celular está dentro ali do concreto leve, certo? Ela é feita de que maneira? Apenas celular. Ela é feita com o uso de espuma, através de tensoativos, que na verdade são detergentes altamente concentrados, com pouquíssimo nível de água. Então, nós temos o Aircrete, nós temos o Foamcrete, e eu vou dar as definições para vocês agora. O concreto celular, como vedação, ele vai até 2 MPa.
mais ou menos ali 800 km3 de densidade. Dali para cima ele já começa a se transformar cada vez mais forte, mais duro, mais rígido, que aguenta mais compressão, até nós chegarmos na densidade de 1000, que seria o estrutural. Concreto celular é feito usando, passo 1, areia, cimento e uma espuma. Essa espuma ela pode ser feita à base de um agente tensoativo, um detergente, um policarboxilato, ou seja, uma espuma. Ela pode ser feita a partir de peróxido de hidrogênio, que vocês conhecem como água oxigenada, mas num volume bem alto, ou seja, num volume de 200, por exemplo. Então, a água oxigenada, adicionada ali àquela argamassa com algum outro catalisador que faça com que essa água oxigenada venha a reagir, essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio, vai fazer com que aquela argamassa de areia e cimento, certo? Vai fazer com que essa argamassa se transforme numa massa leve, uma massa airada. Então, seria um concreto celular com peróxido de hidrogênio, ou seja, com água oxigenada, ok? Nós temos também o concreto celular, o famoso betão, que é muito usado na Europa, que é um concreto celular à base de pó de calcário, que seria o nosso cal virgem, que vocês conhecem, que tem muito na região de Minas e na região do sul do Brasil. Na região de São Paulo não tem muito. Então, aquele famoso cal virgem do passado, aquele cal virgem mais cimento, mais algum outro aditivo catalisador, também vai produzir uma massa leve, vai produzir um concreto leve com uma densidade abaixo de 1850, na verdade bem mais baixo. Através desse processo do pó de calcário, que é o cal virgem, e da junção com o cimento, e mais um catalisador, nós temos ali um concreto ali de baixa densidade, em média de 650 kg por metro cúbico. Muito, muito leve mesmo, tá certo? A seguir, nós temos o concreto autoclavado. O que é o concreto celular autoclavado? O concreto celular autoclavado, ele é feito à base de areia, à base do cimento e mais o acréscimo de pó de alumínio. Bom, vocês estão perguntando, mas para que pó de alumínio? O pó de alumínio, em uma quantidade normal, uma quantidade boa, razoável, na massa, em torno ali de seu 10, 15%, ela vai reagir com o cimento e com algum outro produto exotérmico, ou seja, um produto que gere calor e vai produzir o hidrogênio. Lembram lá da espuma feita à base de peróxido de hidrogênio? Então, pode ser utilizado também até o próprio peróxido de hidrogênio junto com o pó de alumínio. Mas, enfim, o pó de alumínio ele vai ser aquecido. E quando ele é aquecido, ele libera gases nessa massa, libera hidrogênio nessa massa. E essa massa, então, fica mais leve. Chega um momento que essa massa, ela precisa ser estabilizada. O que é estabilizada? Ela precisa ser estabilizada para que ela não se parta, porque toda massa que começa a crescer, igual um bolo, ele vai, uma hora, se desestabilizar, ou seja, vai romper, né? E então o que acontece? A autoclave, ou seja, um forno ali a partir de 350 graus, ele pega aquela massa que está ali em crescimento e ele paralisa aquele crescimento. Por quê? Porque o alto forno, o calor do forno, desculpa, gente, o calor do forno vai fazer com que aquela água que está ali dentro daquela massa se desidrate e aquilo seque. É um processo de congelamento, vamos dizer assim. Aí nós temos o processo feito com o pó de alumínio para a autoclave, que seria você usar entre 10 a 15% do volume de cimento, você usar de pó de alumínio, ou seja, uma quantidade razoável até, se tratando de pó de alumínio, se tratando ali de óxido de alumínio ou sulfato de alumínio. Mas também, por outro lado, nós podemos apenas e tão somente usar uma pequena quantidade junto com o produto isotérmico. Ali nós teríamos vários produtos que geram calor e essa massa, então, ela vai simplesmente ficar um pouco mais leve. Ou seja, então essa massa ela não vai ter um acréscimo de volume. O que significa acréscimo de volume? Quando você faz um bolo, você coloca o fermento para que esse bolo cresça.
e essa massa fique mais leve, senão ela fica muito pesada. Concorda? Quando você faz um concreto celular com o pó de alumínio, usando o pó de alumínio para que ele cresça, então a sua intenção é que aquele volume de massa, se você fez ali 200 ml de massa, ou 1 litro de massa, a sua intenção é que aquele volume ele cresça até 3 vezes o volume que ele tinha. Por isso que a água oxigenada tem lá 10 volumes, 20 volumes, então ela vai crescer até a quantidade do seu volume inicial. Assim também é no concreto solar com o pó de alumínio. Então, quando você faz isso, no concreto solar autoclavado, você coloca uma alta quantidade de pó de alumínio para que aquela massa cresça até 3 vezes. Se ela passar daquilo lá, a tendência é partir tudo. Por isso você precisa de autoclave. No concreto solar com pó de alumínio não autoclavado, você vai colocar pó de alumínio suficiente para que aquela massa apenas cresça a mínima coisa, quase que imperceptível a olho nu. Porém, dá para ver. Mas vai crescer ali coisa de 10, 15% no máximo, o que faz com que essa massa fique mais leve, ok? Ficando mais leve, mas não crescendo muito, você não vai ter que colocar em forno de autoclave. Aí você pode usar vários outros métodos para você secar aquele material, seja com acelerador de pega, para secar rapidamente, com o uso ali de formiato de cálcio, sal de naftaleno, silicato de sódio, que são produtos que aceleram a pega, são sais. Por outro lado, você pode usar outros agentes também para fazer essa secagem, essa evaporação da água mais rapidamente. Aí você pode utilizar soda cáustica, por exemplo, que gera calor. Você pode usar silicato de sódio, que gera calor. Você pode utilizar outros meios ali de gerar o calor para que aquela água ali se desidrate, ou seja, evapore e você seque o seu material. Tá ok? Então aí nós temos o concreto celular à base de pó de alumínio, autoclavado ou não autoclavado. E nós temos o Gypsum Reinforced Fiberglass, que é o gesso de alta fundição, e que você tem que preparar esse gesso, não é o gesso comum, onde ele recebe uma quantidade de peróxido de hidrogênio ou de alfa-olefina, ou seja, uma espuma, e aí ele vai secar rapidamente, e também você vai ter também um concreto leve à base de gesso. Não esse gesso que você conhece. Por que esse gesso que você conhece? Não. Esse gesso que você conhece aí, que se compra nesse saco de 40 kg, eles têm muita adição de cal nesse gesso, e ele não tem o principal, que seria o produto que faça a hidrofugação desse gesso, ou seja, que deixe esse gesso resistente à água. Aí, para isso, é necessário que você faça uso de estearato de cálcio ou um hidrofugante e mais uma fibra para aumentar a resistência desse material. Basicamente, isso é o que você tem de explicação hoje sobre concreto solar. E aí a pergunta, mas como que a gente faz aqueles blocos grandes de 1 por 50, ele pesa apenas 20 kg? É feito com isopor, é feito com espuma? Como eu falei, nós podemos fazer tanto com EPS, se você tiver bastante EPS, nós podemos fazer com espuma, nós podemos fazer com pó de alumínio, ou com qualquer outro agente catalisador que deixa essa massa leve. Tá ok? Essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, e agora nós vamos partir para uma breve introdução de nossa segunda aula. A nossa segunda aula nós vamos falar sobre traços e fórmulas para aditivo e concreto solar. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos.